Olá, tudo bem? Hoje eu vou falar com você sobre meditação e ansiedade. E a comparação que eu vou fazer é qual o remédio que a gente pode ter melhor para os problemas de ansiedade que temos na nossa sociedade no dia a dia e que a maioria das pessoas enfrenta hoje devido aos problemas de redes sociais e conflitos e questões que todos nós enfrentamos. Vamos aos estudos. Para você chegar, eu vou deixar uma apresentação pronta para você lá no nosso portfólio de apresentação, que é o Zen News, tá? Vou mostrar para você como é que faz para chegar lá e aí eu mostro a apresentação detalhando toda essa informação para você. Aqui está, o site cienciameditativa.com. Ao entrar no site, você tem o acesso à terapia, para o pessoal que faz o processo terapêutico comigo. Você tem a plataforma de cursos, o Psicologia Zen, com o curso de hoje de meditação, Mindfulness e Psicologia, Mindfulness em Harvard, outro curso, né, e relacionamentos saudáveis, e a história do budismo. Tem a minha biografia, se você quiser saber mais sobre minha vida, meus detalhes, meus mestres, meus professores. O Vitor Zen Performance é o nosso local de descontos, os produtos que você consegue ter na nossa curadoria de qualidade e melhor preço. Se você quiser saber em primeira mão isso, a gente tem o grupo do WhatsApp, os relatórios do Substack ou o grupo de Telegram, onde você recebe essa informação. E aqui você tem o Zen News, onde tem essas apresentações que vão estar disponíveis para você ali, caso você tenha interesse. Vai chegar aqui na plataforma e a gente vai falar hoje sobre meditação e ansiedade, tá? Essa apresentação aqui está lá disponível para você. O que eu vou ter aqui? Essa apresentação sendo um PDF e você pode baixar. Então, a primeira coisa é a gente entender que a meditação é uma expressão que nos debilita, né? Uma forma debilitante da nossa expressão, e que explorar a meditação e o mindfulness pode ser uma forma de combater diretamente o efeito disso. E aqui a gente tem que entender que a ansiedade é algo mais comum do que normalmente a gente imagina. Visão geral sobre o transtorno de ansiedade. O que a gente tem para refletir sobre isso? Os transtornos de ansiedade são condições de saúde mental que apresenta o quê? Preocupação constante, dificuldade em relaxar, irritabilidade e problemas de sono. Pode ver que muitas pessoas apresentam esse tipo de problema, de questão aqui. E que mal sabe que tem um transtorno de ansiedade e mal sabe como lidar. Porque uma das maneiras de a gente enfrentar um problema é saber que tem um problema, né? E aqui é uma das coisas que mais afasta a pessoa de um trabalho terapêutico, de um aprendizado, de uma prática que pode ajudar. O estudo clínico, comparando uma técnica de meditação, mindfulness, com um remédio comprovado, esse citalopram, que é um remédio para controle de ansiedade. Né? O estudo comparou a eficácia do remédio, que tem um efeito antidepressivo, né? Aí o programa de redução de estresse, que é um dos tipos de programa de uso de meditação. Inclusive, é um dos programas de meditação de menor efetividade, apesar de ter muita pesquisa sobre ele, mas ele é um de fácil mensuração. Porque é um programa de 8 semanas, ensina uma técnica muito básica, não tem uma relação mais profunda com a prática, mas mesmo assim, a comparação vai mostrar algumas coisas interessantes. Vale dizer, e aqui é bastante importante você saber, para um remédio como esse ser aprovado, ele já é validado. E para ser validado, ele tem que superar os efeitos placebos. Ou seja, a ideia de que a pessoa pode curar a si mesma, o pensamento positivo, ou qualquer coisa que faça a pessoa melhorar. Então, se o remédio apresentar índices melhores do que esse, então esse remédio já pode ser, né, iniciar seu processo de validação. Então, a gente está comparando com um remédio que já existe, que já é colocado na praça, que já é um nível superior ao placebo, tá bom? Então, isso é importante você compreender essas hierarquias. E aqui eu tenho os resultados dos estudos, né, que após 8 semanas, que normalmente é o padrão do uso do ensinamento daquela técnica de meditação. Né? Apresenta os dois grupos apresentam um índice de redução da ansiedade de 30%. Isso demonstra que as duas são igualmente eficazes. Tanto o grupo do medicamento quanto o grupo de meditação tiveram uma redução significativa dos sintomas. Ou seja, o uso de remédio ou o uso da prática, os dois apresentam efeito, funcionam. Eles tratam de maneira efetiva. Né? Que a ciência mas não resolveu 100%. Poderia resolver mais, a prática poderia ser uma prática melhor de meditação, a pessoa pode ter mais tempo, nós estamos falando de 8 semanas, uma redução de 30% dos efeitos. Para quem está sofrendo, reduzir em 30%, para quem tem ansiedade, sabe o que eu estou dizendo, já é bastante. E claro que pode ser melhor, tá? Não é para se contentar com os 30%. E a comparação dos efeitos. Uma diferença crucial é que o grupo de mindfulness ele não tem efeito colateral. Isso destaca uma importância fundamental da diferença. Porque os remédios de redução de ansiedade, principalmente nesse caso que nós estamos usando, né, um remédio que na origem é um remédio para como a gente viu aqui, ó, é um remédio que é um antidepressivo, ele tem a propriedade de deixar as emoções flat. O que significa isso? Ele faz um achatamento emocional. Esse achatamento emocional deixa a pessoa com uma característica de não sentir muita tristeza, mas não sentir muita alegria. E muitas vezes ela não reage às coisas do mundo na intensidade do mundo. Então, a sensação, em muitas situações, a pessoa fica um pouco abobada.
Para pessoas que estão vivendo profundos estados de ansiedade, profundos estados de tristeza, não conseguem fazer a terapia, o achatamento é necessário porque eu não consigo fazer o degrau para melhora. Agora, ir para o remédio, fazer esse abobamento, né? Esse achatamento emocional, é, sem necessidade, se eu tenho a técnica de meditação, ou seja, é comprovado que a técnica de meditação é muito melhor, é muito mais efetiva do que o uso do remédio. E essa é a principal mensagem que eu quero passar para você. Então, as práticas em geral integrativas têm esse efeito, comprovado. Tem esse efeito é, por várias pesquisas, não só essa, né? Efetivas. Né? Essa aqui a gente tirou de uma apresentação feita no site UOL. Dessa pesquisa você vai poder achar a referência lá. Redução de estresse, melhora de bem-estar emocional e praticamente nenhum efeito colateral. E eu vou dar um efeito positivo, que não está aqui na apresentação. Ele vai auxiliar no processo terapêutico. O processo terapêutico vai ficar mais fácil, melhor, com mais qualidade, com mais resultado. Ou seja, atacar a causa, resolver pela causa é muito mais fácil. Vocês entendem isso? Eu usar um remédio com efeito colateral que não ataca a causa. E eu vou ter no processo terapêutico um, um processo sem efeito colateral que vai me aproximar da solução da causa. Tá? Então, aqui é outro destaque importante, o papel do monitoramento profissional. Se você tiver o apoio profissional, se você tiver o trabalho profissional em relação à terapia, em relação à meditação, você sim vai ter muito mais ferramentas para trabalhar na causa do problema. Você vai estar muito mais próximo, muito mais perto de uma solução efetiva. Tá? Então, não é nada contrário de as terapias farmacológicas, mas é interessante você buscar outras ferramentas. Você estar aberto a outras ferramentas antes. Você não buscar o pior tratamento de início, né? Mas você buscar os melhores, os mais efetivos, os que vão trabalhar a causa antes. E se realmente, né, for detectado que não há jeito, que não há degrau para acessar, né, não há caminho, não há escada para acessar o processo da pessoa, aí sim você faz um achatamento emocional você para tentar acessar a pessoa, né? Mas seria só nesse caso, tá bom? Então, a conclusão, busque um caminho mais saudável a seguir, busque um caminho que trabalhe a causa, busque um trabalho mais profissionalmente, né? Busque um trabalho que profissionalmente vai te ajudar, um trabalho que você está sendo auxiliado e acompanhado para solucionar. A questão é que a maioria das pessoas hoje com as redes sociais, com a internet, tudo, busca um caminho também, né? O caminho mais fácil às vezes pelo remédio, o caminho mais fácil às vezes pelo não profissional, né? Eu vi uns vídeos, eu li uns livros, eu pesquisei no chat GPT. E aí também você não vai ter o acompanhamento de um profissional com anos de experiência, com anos de estudo, com faculdade, com tudo isso para poder te auxiliar, tá bom? Cuida de você, cuida com carinho de você. E esses recados são para você ter mais carinho por você. Mais vídeos, mais dicas aqui no canal. Grande abraço, até mais.